Então, agora sim, vamos começar a nossa live sobre o mapa de Portugal. A gente vai colocar aqui uma imagem no Instagram e no Facebook também. Agora que a gente aprendeu a colocar mais imagens. Vamos. Essa daqui. Isso aqui. Isso. Pronto. Aqui a gente está vendo uma área grande, que acho que todo mundo aqui reconhece, né? Que aqui a gente vê um mapa mundo aberto, um recorte dele com Portugal. E queria mostrar para quem está vendo aqui. No Instagram é um pouco mais difícil de perceber, mas só para localizar o mapa. Pelo menos aqui no Instagram tem o destaque de onde está Portugal no mapa. Esses pontinhos vermelhos que estão no oceano, que dá para ver, né, tanto no Instagram como no Facebook, são as ilhas portuguesas. Então, aqui na direção do Marrocos, né, dá para ter uma ideia da ilha do arquipélago da Madeira, e na direção do próprio Portugal continental, aqui bem no meio do oceano, tem as 9 ilhas dos Açores. Quem tiver curiosidade de saber mais sobre os Açores e a Madeira, já temos as lives que já fizemos sobre esses assuntos. Estão disponíveis no nosso canal do YouTube e também no Facebook, tá bom? Aqui localizamos o nosso mapa, acho interessante a gente ver. Deixa eu voltar para verem a nosso rostinho aqui mais perto. Peraí, gente, olha, a gente tá aqui, como tá comandando tanto o Facebook como as duas coisas, o Instagram, e tá tudo em novidade pra gente aqui, eu tô... Aí, pronto. Já está. Queria só localizar para vocês. Acho que é muito legal a gente pensar aqui que no mapa de Portugal, né, tem como eu tô toda confusa nas nossas tecnologias. Desculpas. Peraí, desculpa. Bom, acho que né, conseguindo aqui imaginar... deixa eu pôr um mapinha na... Desculpa, gente. Vou deixar esse aqui mesmo no Instagram, para que a gente possa ver e comentar. Que a gente tem aqui Portugal como uma fronteira completa com a Espanha, né? Calma. Virou o nosso... Tudo bem. Já está... Pronto. Não. É porque tá... Não é a câmera. É a câmera. Pronto. Já está. Ai, gente, desculpa. Não tem. A gente tem aqui uma fronteira toda com a Espanha na parte terrestre, né? É até bastante interessante se a gente pensar que essa fronteira influencia até bastante em Portugal como um todo. Nas outras lives, na live dos castelos, por exemplo, a gente viu bastante sobre a questão das fortalezas, das praças fortes, dos castelos que estão nessa beira fronteiriça com a Espanha, essa fronteira que tem essa referência histórica, mas ela também tem uma referência natural, né? A fronteira aqui de Portugal com a Espanha, ela é feita principalmente por várias montanhas, por conjuntos de montanhas, de parques nacionais e também por rios principais. A gente vai ver daqui a pouquinho até uns recortes de rios importantes que marcam essa fronteira entre Portugal e Espanha e que acabam sendo lugares muito diferentes e muito interessantes para a gente conhecer. Naturais. Só como uma referência de quilometragem, acho que vale a pena a gente saber que nas extremidades, né, entre norte e sul de Portugal, a gente tem 561 quilômetros. Isso não é por estrada, né? Isso é se a gente fizesse uma medida reta. Por estrada acaba sendo bem mais, porque as estradas têm a sua diferença de asfalto e tudo, né? E de largura, né, de leste a oeste, a gente tem 218 quilômetros nas partes mais extremas do país. Isso já dá para ter uma noção que, geralmente, principalmente para os viajantes brasileiros, quando passam por aqui, pensam que Portugal é tão pequenininho e que dá para fazer, numa viagem de 10 dias, por exemplo, o país inteiro. Dá para rodar o país inteiro? Dá para rodar o país inteiro, agora não dá para conhecer o país inteiro. Porque a gente começa a perceber que as suas distâncias, apesar de muito pequenas, nos mostram muitas coisas diferentes. Pouco que a gente anda, 30 ou 40 quilômetros que a gente percorre, a gente já tem um monumento, já tem uma área de beleza natural, uma praia, algo bastante diferente. Uma aldeia, as serras também são muito importantes. Mas pensando assim, tanto no interior como no litoral, a população de Portugal acaba concentrando mais na costa. Portugal tem por volta de 10 milhões de habitantes. Tá ali, Lisboa tem 500 mil, mais ou menos,
e o Porto tem 210, a alguma volta de coisa. 210 mil, pouco mais de 210 mil. E pensando nas áreas metropolitanas dessas duas maiores cidades do país, Lisboa tem por volta de 3 milhões na área metropolitana e o Porto, 3 milhões. Quase 3 quase milhões. 3 milhões e o Porto quase 2 milhões, ou seja, quase metade da população está concentrada nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Exatamente. Então, essa parte oeste do país, principalmente entre Lisboa e o Porto, acaba sendo a área mais, entre aspas, desenvolvida, porque ali tem uma ligação muito boa de estradas, que a gente vai ver também em alguns mapas aqui no meio da nossa conversa, mas essa parte oeste, né, esse lado esquerdo do mapa entre Lisboa e o Porto, é uma área muito populosa e de boas estradas, boas ligações. Entre Lisboa e o Porto, a gente faz de carro a volta de 3 horas, mais ou menos, para que vocês tenham uma ideia. Né? A Raquel perguntou, sabe quantas praias tem? Olha, boa pergunta. É uma infinidade. É uma infinidade. Não sei te dar o número. O que a gente pode conseguir depois e até te responder pessoalmente, no privado, é sobre as praias que fazem parte da abertura da época balnear. Isso significa aquelas praias que têm vigia. Isso é controlado pelo país. Agora, há várias praias que são selvagens e essas não necessariamente estão documentadas, né? É mais difícil de ter esse número. Agora, aquelas de controle balnear, a gente consegue arrumar esse número sim e pode passar para você depois. Qualquer coisa, deixa um recadinho pra gente no privado, tá bom? Enfim, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui mais um outro mapinha legal pra gente ver. Uma coisa de cada vez, ó. Aqui o mapa dos distritos. Uma coisa que faz as pessoas terem bastante dúvida sobre o mapa de Portugal é as divisões, né, que a gente tem das regiões. Primeiro eu vou colocar aqui o mapa dos distritos, acho que tanto no Instagram como no Facebook a gente consegue visualizar, né? Eu acho que no Facebook, peraí, tá em cima da gente. Tá certinho aqui, ó. Foi direitinho. Tá. Ó, pelo menos dá pra ter uma ideia, né? Dá pra ter uma ideia. Também é a mesma coisa no Instagram. Isso. É por conta do formato, acaba não sendo sempre... Ó, a Adri Meiro falou, adoro mapinha. Ai, que bom. É isso. A gente separou vários mapinhas pra gente tentar aqui, até pra ficar mais claro, né, da gente conseguir entender. Esse mapa daqui faz primeiro eu queria falar, pra gente iniciar essa parte da divisão, hoje a divisão do mapa de Portugal administrativa é uma, turística é outra. Então a gente vai começar aqui pela divisão administrativa, que eu acho que é bem interessante para as pessoas entenderem, inclusive quando tem um parente fala, meu avô era do distrito tal, do concelho tal, da freguesia tal, para entender qual é essa escala, né, dentro do mapa de Portugal. A gente está vendo agora uma divisão do mapa que é a divisão de distritos. Os distritos teriam uma relação, se a gente pudesse fazer com o Brasil, uma comparação. Para ter mais ou menos uma ideia. É como os estados, né? Então aqui a gente tem os distritos e o nome dos distritos é a sua cidade principal, né? Como se fosse a capital do distrito. Então ali tem, por exemplo, Braga, Viana do Castelo, Lisboa, Porto, Aveiro, né? Beja, Setúbal, Évora. São 18 distritos que são divididos aqui o mapa de Portugal. E desses distritos, né? Se a gente entender aqui a escala, né, dentro desses distritos estão os municípios, que também são chamados de concelhos, né? Então, isso também dá para a gente imaginar como se fosse no mapa do Brasil, né? Se a gente divide os estados nas suas cidades, né, que são os municípios. Então, lembrando que o distrito a gente falou numa comparação com o estado, mas não tem a mesma administração, não tem o governador. Tem ali um conselho, né? Existe um conselho administrativo que se relaciona com o distrito, mas não é a parte de governo não é igual ao Brasil. É só aqui para vocês conseguirem entender a divisão do mapa. E dentro desses distritos, então, estão os concelhos. Os concelhos são 308, então
Se a gente pensar aqui a divisão das cidades, grosseiramente dizendo. E dentro desses municípios, e aí sim estão as freguesias. As freguesias podem ser, por exemplo, uma aldeia, como o Piódon, que a gente conhece, né? Uma aldeia histórica de Portugal. O Piódon é uma freguesia, considerada também uma freguesia, assim como as próprias divisões de uma cidade grande, como, por exemplo, Lisboa. Os bairros principais de Lisboa também são divididos em freguesias. Então, a gente diz aqui, por exemplo, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. É um aglomerado de bairros históricos, né, do centro de Lisboa, que são geridos pela freguesia, pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. A Junta de Freguesia equivale, grosseiramente falando, como as subprefeituras no Brasil. Então, só para ter uma ideia, a escala vem distritos, que seria aspas, como os estados. Como que a gente está vendo agora nas imagens. Exato. Dentro dos distritos, os concelhos, ou também chamados de municípios, e aí a gente enquadra aí as maiores cidades, e dentro dos municípios, as freguesias. E aí, nem todas as aldeias são freguesias, isso é importante dizer também. Às vezes a aldeia é tão pequenininha, por exemplo, aqui a gente tem uma serra, que é a Serra da Lousã, tem um monte de... Centro. Na região centro. Ali onde está Coimbra, por exemplo. Ali no distrito de Coimbra. No distrito de Coimbra. Dentro de Coimbra tem, então, o município, né, ali da Lousã, dentro várias freguesias. E lá, na Serra da Lousã, né, à volta da Serra da Lousã, várias pequenas aldeias, que poucas delas são habitadas, então nem justificaria ter uma junta de freguesia, por exemplo. Elas são aglomeradas com outras freguesias. Acho que se ficou a dúvida... Eu sei que é um pouco... Não, mas a Elaine já tinha até perguntado, mas tá ali, ó, distritos, conselhos e freguesias. Exatamente, impecável. A gente queria tirar um pouco essa dúvida, porque eu sei que é a dúvida de muita gente. Depois, algo bem interessante pra gente ver também. Queria colocar aqui... Agora só quem tá no Facebook vai ver a gente, mas quem tá no Insta vai conseguir entender também. Deixa eu só colocar aqui direitinho. Aqui o Ricardo Veloso perguntou aqui no Facebook se juntas de freguesias não seriam mais parecidas com a Câmara dos Vereadores no Brasil. Olha... Aqui também tem a Câmara Municipal e tem os vereadores também. Depende da junta de freguesia, porque quando a gente fala de uma junta de freguesia de cidade, por exemplo, as juntas de freguesia de Lisboa, né, elas têm uma ação diferente do que de uma pequena aldeia, de uma pequena cidade, né? É difícil equivaler os poderes, né, de Portugal e no Brasil, porque as gestões são bem diferentes, né? Até inclusive de presidente, né? Aqui tem primeiro-ministro, né? E tudo mais. Isso. A Wanda perguntou, Aveiro é uma freguesia, Aveiro é uma cidade. Aveiro é um distrito e é uma cidade. Exatamente. Estou tentando colocar aqui para quem está vendo a gente no Facebook, mas é difícil colocar aqui um mapinha para ver. Agora já deu para ver. Quem está no Insta não vai ver, mas não tem problema, porque a gente vai contar aqui para vocês. Tem uma divisão bastante conhecida, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui, joia. Tem uma divisão bastante conhecida do país que seriam as províncias. As províncias é uma divisão histórica, não é mais usada nos dias de hoje de forma administrativa. Ela é até usada dentro das escolas para ajudar a ensinar para as crianças a parte da geografia, até porque as pessoas usam muito essas designações no dia a dia. No turismo também, a gente costuma falar bastante, que é, por exemplo, a região do Minho, a região de Trás-os-Montes, a Beira Alta, ou as Beiras, o Baixo Alentejo, o Ribatejo, né? Essas nomenclaturas são nomenclaturas históricas que não têm mais valor administrativo, mas como são do uso popular, as pessoas usam com bastante frequência. Então aqui a região do Minho, por exemplo, leva esse nome porque ali tem a delimitação do rio Minho entre Espanha e Portugal, né? Marca essa região do Rio Minho. Ou o Alto Douro, né? A gente fala bastante o Alto Douro para se referir à região dos vinhos do Porto, né? Onde são plantadas as vinhas, né? Para a produção do vinho. É aquela região ali do Alto Douro. Enfim, essas são as províncias históricas, né? E, aliás, só como uma curiosidade,
sobre Trás-os-Montes. No Brasil tem muitos imigrantes transmontanos. É muito comum que as pessoas digam, mas o meu avô veio de Trás-os-Montes e não tem a menor ideia do que é Trás-os-Montes, né? E a gente já recebeu várias mensagens, as pessoas perguntando se é uma cidade, se é um distrito, o que é, um conselho, é o quê, né? Então já fica aqui essa referência de que é uma província histórica e que ela tem esse nome provavelmente porque foram os minhotos, as pessoas da região do Minho, que deram o nome daqueles que ficavam por trás de uma área muito grande de serras, né? Ali é o Parque Natural Peneda Gerês, né? Que são 2 serras, uma área muito grande de vegetação, então você ficaria atrás daqueles montes, atrás dos montes, né? Mas isso é só uma curiosidade aqui para que vocês possam entender. E a gente tem aqui também uma divisão. Essa daqui é bem interessante, mais comum, vai dar para ver no Insta também. Que é essa daqui. Ó, joia. Essa daqui, dá para ter uma ideia. Essa divisão que a gente está vendo agora, eu sei que a gente está em cima ali da divisão do norte, porque a gente não consegue tirar a nossa foto dali de cima no Instagram. Mas aqui dá para ter pelo menos uma ideia, imaginando o mapa. Essa divisão é usada pelo turismo de Portugal. Então é muito comum quando a gente viaja para Portugal que a gente veja essa divisão no norte, né? Ou esse corte do Porto e Norte é mais ou menos o desenho do Rio Douro. Não é exatamente sobre o Rio Douro, mas é como se fosse o desenho do Rio Douro que divide essa parte norte do país. Depois a gente tem a área do centro, né, que é ali, por exemplo, onde tem a Serra da Estrela, que muita gente se lembra. Guarda, Coimbra, Aveiro, exatamente. Depois para baixo, né, tem essa pontinha de Lisboa e a área de Setúbal, né, que é ali o Vale, que também pode chamar do Vale do Tejo. E aí sim, essa área bem grande, a maior do país, né, que é o Alentejo, onde tem Évora, onde tem Beja, onde tem uma costa linda, por vezes esquecida também, a gente pode falar dela. E no extremo sul, essa faixa é o Algarve, né? Além disso, a gente tem o Arquipélago dos Açores e o Arquipélago da Madeira, que a gente já falou por aqui, né, que é também faz parte do território e faz parte dessa divisão turística do país, né? Acho que isso é legal para a gente ter uma boa noção. Vamos ver lá o que mais nós temos preparados aqui. Mais algum recadinho? Não, Serra da Estrela linda, a Wanda comentou. A Wanda perguntou se as vilas são as freguesias. Wanda, podem ser as vilas, mas também podem ser algumas aldeias. Né? A designação de vila, aldeia, cidade, a gente usa também, por exemplo, né? É uma diferença muito sutil, né? Mas a cidade, geralmente, é aquele espaço onde é autossuficiente, né? Então, a população consegue se manter, né? Parte econômica, política, social, cultural, né? A cidade tem tudo, né? Todos esses equipamentos. A vila é aquela que depende, em partes, das cidades ou das vilas próximas. E a aldeia é aquela que depende praticamente de tudo, se não de tudo, de outros lugares, né? É um lugar praticamente só com residência muito pequeno, uma área muito restrita, às vezes até remota, né? E que geralmente tem uma ligação só com a agricultura mesmo, falta tudo, né? Que médicos, que supermercado, né? Tudo tem que ir para fora para ir buscar. Basicamente, essa seria a designação mais simples para a gente conseguir entender. A Luciana comentou qual o melhor lugar para se morar aí que vocês podem indicar. Difícil de falar assim agora, o melhor lugar. O país parece pequeno, né? Pois cada um tem as suas características. No caso, já vivemos aqui em Lisboa, já tem mais de 7 anos. Escolhemos Lisboa por gosto, né? E tudo mais, né? Por amigos também portugueses que vivem aqui. Mas é difícil, depende do que você quer. Se você quer... Hoje em dia não existe, né, muito vida cultural por conta da pandemia e tudo mais, mas... Tá mais separado. Tá mais separado, né? Mas quem gosta mais de eventos culturais e mais movimento, acaba sempre escolhendo Lisboa e Porto. Quem quer algo mais... Quem gosta de praia vai para cidades ou vilas no Algarve ou em qualquer parte da costa oeste de Portugal. E quem gosta de mais tranquilidade vai para o interior. Isso também é difícil falar assim, o que é melhor. Depende muito de cada
a personalidade de cada mesmo, pessoa. Bom, acho que a gente pode entrar aqui num outro assunto bem legal, que é a questão das estradas, né? Vou mostrar aqui, a gente tem os dois mapinhas, mais um mapinha para mostrar para vocês. Tem mais, esse aqui é bem Ana legal. Entendeu, obrigado. Tem das demarcações vinícolas, é verdade, Vinícius. Vandemir, fiz um grande tour por Portugal em 2017 somente com as dicas de vocês. Ai, foi que show. querida, Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. A Cristina, lembra do bate-papo em março sobre aldeias? Falou-se casal, o que era mesmo? Foi a Rita que comentou sobre casal. Também é uma... Assim, eu não sei explicar, sinceramente, a designação de casal, mas eu sei que tem ali uma relação também muito vinculada com uma aldeia, mas eu acho que ela tá já muito inserida, muito mais próxima de uma povoação, sabe? A gente, quando tá passando nas estradas secundárias, assim, as municipais, é muito comum a gente ver placa, casal de não sei o quê, casal, né? Várias, e elas bem coladinhas umas nas outras, uma área bem... eu acho que a Rita tinha até comentado que tinha uma relação de casal e de terreno e de aglomeração. Mas olha, eu realmente não sei explicar essa questão do casal, mas é bem comum a gente ver nas estradas menores, assim, mais municipais e secundárias, que a gente vê essa designação do casal. Se alguém que estiver assistindo a gente aqui souber explicar, pode dividir com a gente também. Vivemos sempre em Lisboa. Sempre no centro de Lisboa. Você pode dizer sobre as Caldas da Rainha. Caldas da Rainha é uma cidade ali muito próximo de Leiria, as Caldas, e conhecemos apenas também como turista, né? Por trabalho, né? De poder ir para as Caldas. A relação da porcelana da faiança do Bordalo Pinheiro, né? Que é bem ligado às Caldas, né? Mas é uma cidade, Caldas. Pertinho de Óbidos, Leiria, né? Ali naquela região. O Marco falou, minha família dos meus avós são do Porto. E aqui também o Horácio falou que é de Trás-os-Montes com muito orgulho. Que legal. Vou pôr mais um mapinha aqui. Acho que foi a Elaine que disse lembrando das autoestradas. Boa. Só marcar mais uma vez, a Luciana, nós também fomos em 2018 com as dicas de vocês. Muito obrigada. A gente tem aqui esse mapinha, ele é bem legal, um mapa do turismo, do Visit Portugal. Ele aqui mostra uma relação bem interessante para a gente conseguir entender o mapa. Essas linhas amarelas são as autoestradas, então são as estradas principais, as maiores e as mais velozes do país. Lembra que a gente tinha comentado que a população fica concentrada em Lisboa e no Porto, né? Quase metade da população está. Se você pensar na estrutura da autoestrada e também dos caminhos de ferro, que logo vamos falar, está aí praticamente a resposta porque muita gente vive nesse lado oeste do país. Ela realmente é uma área bastante... As autoestradas fazem conexões muito rápidas e a gente só realmente consegue chegar hoje Lisboa ao Porto em, por exemplo, 3 horas... só por causa delas, né? Porque a gente tem esses caminhos muito velozes. E se a gente prestar atenção, a parte interiorana sofre bastante com a falta delas, né? A gente tem essa ligação Lisboa-Évora, não sei se dá para ter uma noção, né? Dá para ver no caminho. Mas é só isso, né? Praticamente no Alentejo, a principal parte do Alentejo, vamos dizer assim, é só essa ligação que passa ali por Évora. Beja, que é uma das principais cidades do Alentejo, não tem apesar de ter um aviãozinho aqui, tem um aeroporto, mas esse aeroporto acaba não sendo usado para, por exemplo, viagens turísticas, apenas coisas muito restritas. Não é utilizado. E não tem uma autoestrada, né? Fizemos já esse caminho Beja e Évora. A estrada é boa, mas não é uma autoestrada. Tem um caminho, né, que liga para o sul, né, passando pelo Alentejo e vai para o Algarve, tem uma estrada boa. Agora, eu queria mostrar para vocês uma estrada que tem sido bastante falada aqui no país, que é a N2. Temos aqui nos dois, tanto no Insta como no Facebook. Dá para ver aqui a estrada. Esse daqui é o mapa da N2. A N2 é uma estrada nacional que liga ponta a ponta de Portugal. É até mágico, é místico, né? A gente pensar nela. Não é uma estrada efetivamente bonita,
mas ela é mágica, né, em vários pontos, né? Pontos. Mas ela é mágica porque ela atravessa o país. Então, fazer um percurso com ela, que tem sido hoje um trabalho dos últimos anos que a gente tem percebido do turismo de Portugal, promover a N2 como uma rota, né? Tem sido bastante interessante porque, por meio dela, usando ela como referência, o viajante consegue conhecer muito sobre o país, ainda que seja um percurso lento, relativamente Sim, lento. mas é justamente essa ideia de você fazer essa estrada. Ainda não fizemos. Sem o projeto 2020. Seria o projeto, mas não vai ser com a pandemia possível, não será possível. Quem sabe o ano que vem. Pois é. Correr bem. Exato. Mas você consegue, né, saindo um pouco dela, você pode conhecer outros lugares. Então, por isso que tem essa marcação assim tão específica, né? Além do ponto dela, da estrada, tem essa parte amarelinha, que são alguns locais que você pode conhecer a volta dela, né? É. Então, faz essa ligação Chaves-Faro, então extremo norte, extremo sul, que é bem interessante. Aguardem no futuro, esperamos poder trazer 10, 15 dias, o que for, mais ou menos, seria acho que uns 10 dias. Isso sim, para parar em todos os lugares, eu nem sei quantos dias, ainda a gente não estudou a fundo a N2 para ver quantos dias exatos para conhecer tudo, mas pelo menos as principais partes vamos tentar para conhecer. Né? Vamos ver aqui algumas nomes engraçados. A Regina falou das aldeias, é verdade, tem muita coisa. A Luciana falou que tem família em Vila Nova de Itazem e foi a primeira vez que montamos nosso roteiro, graças a vocês, obrigado. Obrigada. Misa, acho que é Misa, desculpa. Já estivemos 2 vezes em Portugal, pretendo voltar, isso, que maravilha. Bacana. Peraí, uma quinta, casal pequeno, uma quinta. Casal é como uma quinta. Muito obrigada. Ó, aqui a gente... Via integrativa. Via integrativa. Diz casal é um sítio pequeno Marisela, como uma quinta. Bacana. Obrigada pela explicação. Falou. Obrigado. Estradas ótimas. Muito mais... Sim, a Cristina falou, pequenos dias é gostoso para descobrir a cultura e um pouco mais do dia a dia. É isso mesmo. Então, essa relação do N2 também é muito bom. Justamente por isso, né? Casal Novo no... Casal Novo acho que é na Serra da Lousã. Eu acho que a Regina comentou, ela falou, passei pelo Casal Novo. Se eu não me engano, o Casal Novo é do grupo das aldeias da Serra da Lousã, que são muitas de xisto, né? São bem bonitas. Tem Talasnau, Candal. Né? Elaine perguntou sobre as autoestradas, uma pergunta de quantos quilômetros de portagem, que é o pedágio, né? Nas estradas, eles sempre são nas estradas das cidades. Olha, não sei a quilometragem, mas eu acho que não é padrão. Posso estar enganada, mas eu acho que não é padrão pela vivência das estradas que a gente tem. Mas pelo menos nas estradas principais sempre tem aquela entradinha, né? Aquela curva e você entra para a cidade. Mas tem os que tem a cabine e também tem o que esqueci aquele... É um automático. Né? Chama aquele automático. É um pedágio automático que não tem ninguém ali, né? É só uma estrutura que a partir do momento que o carro passa, ele computa a placa ou diretamente no tipo Via Verde, que é como o sistema do Sem Parar no Brasil. As ilhas não tem pedágio. As ilhas têm estradas boas, não necessariamente autoestradas. Se eu não me engano, tem só um pequeno trecho como autoestrada na Madeira. O que tem nas ilhas são vias rápidas, que são estradas bem estruturadas e elas não têm pedágio, portagem, como diz aqui. Aqui tem umas perguntas. O Antônio falou, se a gente vai falar de trens, falaremos. Vamos o próximo tópico. Segura aí que pegar falaremos. Mais algumas perguntas aqui, alguns comentários. Explorar a Beira Baixa, o Antônio comentou, infelizmente, 2021, o Antônio e a Rosângela sempre presente. Queridos.
A Fátima N2 seria uma boa estrada para percorrer de bicicleta, pelo que a gente não sei se é seguro. Porque é uma nacional, então eu não sei se existe em alguns pontos uma ciclovia, mas existem de outros... moto sim. De moto sim. De moto sim. De bicicleta eu acho que pode ser arriscado. Tem outros percursos de bicicleta que são muito bons em Portugal, que são muito bonitos e que valem a pena. Acho que esse especificamente, pelos trechos da N2 que a gente conhece, pode não ser assim tão atraente, sabe? Tem outros passeios bem melhores de bicicleta. A Via Verde, né? A Helene e a Paty lembraram aqui, que é o nome do Sem Parar, que é no Brasil. Não sabemos quantas portagens tem de Lisboa até Caldas. Mas... Olha, Rogério, é assim, esse caminho entre Lisboa e o Porto tem... Acho que pela 8, né? As portagens... se for pela autoestrada. Tem duas autoestradas que seguem de Lisboa a norte, que é a A1 e a A8, né, basicamente. Para as Caldas, como está ali um pouco mais à esquerda do mapa, creio que a A8 seja ideal para lá. Sim. As estradas, pelo menos a ligação entre Lisboa e o Porto é uma ligação relativamente cara, né, de pedágios. A Raquel perguntou... Não é assim muito... A ligação de Lisboa ao Porto de carro, ela é mais indicada se o carro tá cheio, né? Porque aí vale a pena. Ou se você alugou o carro por 15 dias, sabe? E aí vai parando no caminho e tal, vale a pena. Agora a gente, por exemplo, como vive aqui, o que a gente costuma fazer quando a gente quer viajar ao norte, por exemplo, como a mais recente viagem que a gente fez pro Minho, a gente foi de trem de Lisboa a Aveiro, que aí se comprar com bastante antecedência consegue um bom desconto, então a gente sempre faz isso, a gente adora ir para Aveiro, né, enfim, então é sempre uma desculpa pra gente passar por Aveiro. A gente faz Lisboa-Aveiro, aluga o carro lá, porque a gente não tem carro aqui em Lisboa, aluga o carro lá, então faz uma viagem pro norte, a gente também já fez pro centro, né, ali para lado de Viseu, Serra da Estrela, a partir de Aveiro. Aveiro é um lugar que a gente gosta bastante para alugar o carro. E o mesmo pro sul, né? A mesma coisa para o sul. Vale a pena descer de carro quando você faz algumas paradas ou o carro tá cheio. Porque se é para fazer numa tacada só, acaba sendo um pedágio caro, né? Enfim. Tudo depende do formato de viagem. Vamos supor, você tá viajando com uma mala grande, né? Viaja Brasil-Portugal e aí vai passar 20 dias, 30 dias. É uma viagem longa, onde a maior parte das pessoas carregam bastante bagagem. Então, nesse caso, o carro acaba sendo confortável, compensa o custo. Agora, para quem vive no país, ou quem está fazendo uma viagem mais curta, ou com menos bagagem, vale sempre a pena colocar na balança esse custo do carro versus o percurso que você pode fazer para ficar mais... A Paty falou da bicicleta, né? Não ser prudente, já muitos quilômetros que são percorridos por caminhões, não é uma boa ideia. Obrigado, Paty. Isso. Há outros caminhos mais seguros e mais bonitos para fazer de bicicleta em Portugal, com certeza. Não sei. Vou pôr aqui o nosso... Mas o autocarro é melhor, Rogério. Isso. O Rogério perguntou Lisboa-Caldas de ônibus, que é o autocarro. É bem melhor. É mais rápido. E enfim, você acaba descendo numa área mais central. Aqui tem um mapa aqui tem mapa dos trens, a gente vai colocar no Insta também para aproveitar para fazer sobre os caminhos de ferro do país. A Eliette perguntou por que a gente para em Aveiro para alugar o carro por gosto pessoal. Por gosto, e ali tem 2 ou 3 locadores, então acaba também sendo fácil, mas é por gosto pessoal mesmo. Agora vamos... Porque meu pai nasceu na região de Aveiro, então a gente tem um carinho especial por Aveiro. E a gente acaba passando por lá sempre que a gente pode. Então agora vamos falar sobre o mapa de trem, os comboios aqui em Portugal. A gente está vendo aqui um mapa que dá para ter uma noção bem legal do quanto de caminhos de ferro tem hoje o país em funcionamento. Claro que assim... Se a gente perceber aqui que, novamente, entre Lisboa e o Porto, um pouco mais acima do Porto, até um pouco mais a norte, mas também falando de oeste, ou seja, desse lado esquerdo do mapa, a gente tem muitas linhas boas, inclusive rápidas, de trens, né, bem estruturados e rápidos. Isso significa que há caminhos feitos com os trens alfa-pendular e intercidades. Que podem chegar até por volta de
200 quilômetros por hora em alguns pontos, não diretos. Aqui não tem aqueles trens super, super rápidos como na Itália, como na Alemanha, dependendo do país. Mas de norte a sul existe essa ligação de Braga até o Algarve, eu não lembro qual É que acho que cidade desce ali. em Lisboa e depois pega um pedaço para o Algarve. Acho que ele não Pois vai não sei se tem Braga, direto, Algarve direto. Mas isso, tem esse alfa pendular, mas também tem o Intercidades, que é outro tipo que também faz boas ligações, até com uma velocidade interessante, e é o que vai para Évora, por exemplo, é uma Intercidades. Aqui dá para perceber novamente que esse lado oeste, então, é o mais bem servido, enquanto o centro, se a gente olhar lá para aquela região de Trás-os-Montes que a gente viu ali no norte, né, fronteira com a Espanha, a gente percebe que não tem nada de ligação de trens, né, ali a ligação que tem é essa que praticamente beira o Rio Douro, né, que a gente vê ali essa ligação oeste-leste, né, da partir do Porto. Já fizemos também. E a parte do Alentejo, se a gente observar também, é um outro branco imenso no mapa em que faltam linhas de trem. Infelizmente, é uma área muito difícil de acessar de transporte público. De ônibus tem alguns lugares que dá para chegar, mas realmente uma viagem por ali, o ideal é que seja de carro, até para que possa desfrutar assim, de uma maneira bastante profunda, né? Tanto Trás-os-Montes quanto a região do Alentejo. Mas a gente vê aqui que a partir de Lisboa tem uma boa descida para o Algarve, né? É bem rápido fazer essa conexão de trem para o Algarve. E o Algarve tem uma linha, né, que faz essa conexão, né? Dá pra gente... Não sei se vocês estão conseguindo ver que tem uma linhazinha no final, lá no extremo sul, né, do mapa. A gente já fez essas ligações. Tem posto lá no Cultura. Não é um belo transporte no sul, mas quebra o galho. Mas o ônibus é melhor. O ônibus mas para quem não pode dirigir, não quer dirigir, é possível, é mais devagar, mas dá para fazer. Como eu disse, lá no blog tem todas as informações de alguns pontos que já visitamos de transporte público no Algarve. Mas a gente trouxe esse mapa aqui só para que vocês pudessem perceber o quanto as áreas interioranas do país sofrem com a falta de transporte público, né? E o viajante acaba entrando na mesma. Sim. Aí então o uso do carro acaba sendo mais benéfico nesse sentido, né? Deixa eu só me organizar aqui nos mapinhas. O Rogério comentou no Insta, vocês são show, obrigado, não conheci vocês, agora eu vou acompanhar vocês. Obrigado, Rogério, seja então bem-vindo aqui ao Cultuga. Luciana, esse ano iríamos voltar, mas devido à pandemia queremos conhecer a Madeira. Que delícia. Quantos dias vocês indicam? Nós temos vários posts sobre a Madeira no blog, Luciana, e também tem a live, tá salva, já fizemos uma live especial sobre a Madeira umas 3 semanas atrás, mais ou menos, está lá no nosso canal no YouTube, você pode ver, tá ali, tem todas as indicações. Inclusive sobre questão de dias, né? Sim. Porque é sempre muito relativo a escolha de dias, vai depender daquilo que você tem disponibilidade versus o que você pretende fazer. Mas assim, pra já dar um spoiler aqui ou dar uma base para você, a Madeira pelo menos são 5 dias, né? Se você puder ficar uma semana, melhor. Se puder ficar mais tempo, melhor ainda. Mas a base é pelo menos 5 dias, tá bom? Bom, aqui a gente vai entrar também, deixa eu ver como estamos aqui. Dá pra ver no... A Leide tinha comentado aqui no Facebook. Oi, Leide, tudo bom? Da primeira vez que fui, aí peguei estrada sozinha, demorei um tempo para entender as placas de velocidade, descobri cartão pré-pago, não passo débito de pedágio, tive que contar moedas para não ter que passar no cartão de crédito. O começo é estranho quando você dirige. Acho que todo país tem isso, né? Cada um tem o seu estilo. Aqui agora temos uma imagem dos principais rios que estão em Portugal. São muitos os rios, mas tem aqui 3 bastante famosos e muito importantes para a geografia de Portugal, né? Se a gente olhar lá para o topo do mapa, tem o Rio Douro. E aí, lembrando o começo da live que a gente falou sobre a parte que os rios também são partes importantes da fronteira, que formam as fronteiras,
Aqui a gente tem um pedação do Douro fazendo a fronteira entre Portugal e a Espanha. Aliás, o Douro é um rio que nasce na Espanha e depois vem desaguar no Oceano Atlântico, na cidade do Porto, né? Então aqui, todo esse percurso que vocês veem do lado direito do mapa do Douro, essa fronteira que o Douro faz entre Portugal e a Espanha, ele é chamado também do Douro Internacional. Então, onde de um lado do rio, né, é Espanha, do outro lado do rio é Portugal. E aí ele faz quase que essa delimitação perfeita do norte do país, né? Depois, se a gente olhar um pouco mais para baixo do mapa, tem o Rio Mondego. Esse é um rio que muita gente se lembra, principalmente por causa de Coimbra, né? Aquele rio que passa na cidade de Coimbra. Ele deságua também no Oceano Atlântico, lá na Figueira da Foz. E ele nasce na Serra da Estrela. Aliás, ele é bastante lembrado aqui em Portugal por ter uma nascente super fraquinha, muito pequenininha, e se torna um rio tão grande depois à volta do seu caminho, né, do seu percurso. Depois passa ali, por exemplo, por Coimbra e deságua na Figueira da Foz. Exato. Depois embaixo, e aí cortando quase que o mapa de Portugal no meio, tem o Rio Tejo. Esse é um rio imenso, né? Não é à toa que o Tejo também é super conhecido. Mais um rio que nasce na Espanha. Ele tem 1.000 quilômetros de extensão. A volta de 1.000 quilômetros de extensão. Aqui em Portugal, ele faz como Douro. Tem um pedaço que ele divide, né? Aqui é Portugal da Espanha. Então, é o Tejo Internacional. Depois ele entra em Portugal e faz uma divisão bastante interessante do centro-norte de Portugal para a zona do Alentejo e Algarve. Para o lado de baixo, né, o sul do Rio Tejo, é uma área de planícies, e se a gente for, né, caminhando até o Algarve, né, no extremo sul do país, a gente tem inclusive o reflexo do clima mediterrâneo, né? Então, o país, apesar de muito pequeno, ele tem não só relevos diferentes, como sofre ações diferentes no seu clima. Muita gente pergunta pra gente normalmente, como é que tá o tempo aí em Portugal? Eu vou pra... A gente tá aqui em Lisboa, eu vou pro Porto, tá muito calor aí? Ou tá muito frio aí? É difícil falar justamente por conta dessas questões geográficas, né, do país. Então, tem muita diferença, principalmente no inverno. No sul acaba sendo menos frio, e depois no norte, ou nos pontos mais altos, por exemplo, na Serra da Estrela, acaba sendo mais frio. Toda essa área interiorana mesmo, do norte, se a gente olhar lá para o norte, desde a Serra da Estrela até a área de Trás-os-Montes, aquilo é o interior de Portugal, da área centro-norte. Aquela é uma área em que no verão fica muito quente, no inverno faz muito frio, então é uma área onde geralmente tem essa ocorrência da neve, enquanto todo o resto do país é bem menos comum e frequente, né? Mas é bem legal. Continuando aqui, a gente tem mais um rio internacional, que é o Guadiana. O rio Guadiana também nasce na Espanha e vem desaguar lá no extremo sul do país, no Oceano Atlântico também. Ele passa por duas regiões de Portugal, então passa pelo Alentejo até o Algarve, né? E é bem interessante na relação do Guadiana, porque é um rio que é sempre bastante lembrado pelo transporte. Imagina, se a gente for pensar no que a gente acabou de falar, do quanto essa área do interior de Portugal, do Alentejo, sofre com a falta de transporte, o Rio Guadiana era aspas, uma mão na roda, fazendo um trocadilho bem nada a ver, para os moradores daquela região. Até mesmo entrega de cartas, funerais, transporte de alimentos, transporte de minérios, também, que era bem comum naquela região. Então, o Guadiana acabou sendo muito importante para o transporte da região alentejana. E é muito bonito mesmo. Vimos o Guadiana em algumas partes, alguns pontos. E já aqui do lado esquerdo, né, olhando para o lado esquerdo do mapa, tem o Rio Sado. É um rio que, diferente dos outros, nasce a sul e segue a norte, né? O caminho dele é de sul para norte, ele nasce aqui no meio do Alentejo, né? E segue até a Setúbal, né? Vem desaguar na foz de Setúbal. E ele é um rio que é bastante importante na irrigação do Alentejo, visto que é uma área realmente muito mais seca, né? Então, o Sado Aliás, o Sado também tem uma história interessante, que é um rio que tem comunidades de golfinhos da mesma espécie do flipper, e que isso é até bastante incomum, né? Então,
todos esses rios aqui são rios que guardam uma parte de biodiversidade muito forte e muito diferente uns dos outros, né? Então, mais uma vez, quando a gente tem a oportunidade de visitar localidades perto desses rios, a gente vê coisas muito diferentes, interessantes. Por exemplo, só fazendo aqui uma memória a nossa não é para lá, mas para lá. Para nossa live dos castelos, quando a gente falou do Castelo de Almorol, aqui está uma referência que a gente liga o Rio Tejo com a parte histórica do país. À beira do Rio Tejo, no meio do Rio Tejo, tem uma ilhota. Em cima dessa ilhota tem um castelo e é uma imagem, cartão postal do Rio Tejo. Não só aquele Tejo que a gente lembra à beira de Lisboa, né, com as saídas das caravelas, ou aquela um rio que parece um mar, né, porque o estuário do Tejo é imenso, né, então as pessoas vão à beira da cidade de Lisboa e acham que estão à beira do mar, né, de tão imenso que ele é. Aqui a gente tem uma imagem do meio desse percurso do Tejo em Portugal, que é bem diferente, é bem interessante. E só para fazer um outro pôr o Douro também, já que a gente falou. Também. Já que a gente falou, o Douro e o Tejo acabam sendo os rios principais de Portugal. Aqui tem uma imagem maravilhosa do Douro no meio desse vale, né? Então o Rio Douro passa aqui numa área montanhosa, né? Dos dois lados, num vale. Por isso que é o Vale do Douro, ali é a área de produção de vinho do Porto, e que é mais um espetáculo, né? Mais um espetáculo de natureza. Paula perguntou perto que cidade, se for o Almorol, é mais pertinho de Tomar. Exato. Opa. Isso. Vamos passar algumas perguntas aqui. A Paula perguntou, acabei de chegar, vocês vão deixar o vídeo, vamos deixar no IGTV, ele vai subir logo, vamos subir logo que acabar. Aqui tem algumas perguntas aqui e comentários no Facebook, vou pegar aqui para lermos. O Daniel havia perguntado sobre os trens, viajar de trem é seguro e confortável. Vamos colocar depois aqui para você, Daniel, uma resposta com um post que temos explicando. A gente tem um roteirão de trem, então quem quiser fazer norte a sul do país de trem, a gente tem um roteirão completo no Cultura que vocês podem seguir, tá? Com todas as indicações do tipo de trem, boas cidades para dormir, o que fazer naquelas cidades. Especificamente sobre cidades em que a estação de trem fica no centro e você já desce e já pode se locomover com facilidade. Isso aqui a Miriam comentou. Olá, Miriam. Olá, estivemos aí em 2017, fizemos um ensaio fotográfico com vocês. Obrigado. Querida! Muito bom ver vocês aqui. Obrigada, Miriam. Saudades. Aqui a Lourdes. Adoro acompanhar vocês. São dicas muito valiosas. Pela segunda vez tive que adiar a viagem para conhecer Portugal. Pena, Lourdes, mas ainda vai dar certo. Ainda vai dar certo. Um pouco de paciência. A Ana, meu pai é de Albergaria Velha, mais exatamente na freguesia da Branca. Ela chama de aldeia. Sabe ainda é considerada aldeia? Não sabemos, ele não conheceu. Albergaria nome, Albergaria eu acho que não. Albergaria é o do Paulo. Não sei se o Paulo tá aqui com a gente. Eu acho que estava aqui no Facebook, eu acho que era o Paulo. Paulo, se você estiver por aí, acho que você é Albergaria. Eu acho que E se você souber a resposta, nos ajude nessa. O Thiago comentou aqui também no Facebook. O Cultura foi o canal que mais me ajudou quando decidi vir para Lisboa há 4 anos. Sempre solícitos e disponíveis. Obrigado novamente. Nós que agradecemos, Thiago. Muito obrigado mesmo. A Fátima, vocês acham que vale a pena fazer viagens de autocaravana, trailer, né? Que é um motorhome em Portugal? Sim, é comum. Sim, é muito comum as pessoas fazerem esse tipo de viagem. Muita gente, os europeus, né, já saem dos países com a sua própria autocaravana e vão explorar o país. Tem muitos parques de campismo, tem muita estrutura para isso, vale a pena mesmo. Sempre que a gente viaja, a gente vê ali principalmente naqueles lugares que são mais ou no interior ou no extremo interior ou na costa, junto ao mar. As costas com menor frequência. A costa lentejana, que é aqui para o sul de Lisboa, né, em direção ao Algarve, toda aquela ligação da costa lentejana é uma área de muita frequência de motorhome. Muita. Minha mãe tinha comentado aqui no Facebook
que ela viu o Tejo em Toledo, na Espanha. Ah, que legal. Vamos passar aqui agora por algumas. O Antônio falou, vou procurar o roteiro de trem. Joia! Isso. Ele é bem legal, pode procurar Sidney, Trem no Cultuga que tá lá. Douro nas Vindimas é espetacular, é maravilhoso. mesmo. Rosiane, saudade de vocês, em janeiro tivemos, é verdade. Passamos no final do ano, comecinho do ano. Um beijo enorme pra vocês, Rosiane. Cristiana, fui na região do Douro no outono, também estivemos já no outono. O Douro no outono. Cristina, e foi... O país no outono é uma coisa bonito, linda, é lindo mesmo. E o norte fica mais vermelho do que todo o país, né? A Paula, estou com minha viagem programada para agosto, não sei como ficaremos, mas tenho muitas indicações de vocês. Eu acho que agosto consigo ir. Olha, ainda é cedo. Ainda é cedo, Junho, provavelmente, você vai ter uma resposta mais concreta, porque tudo vai estar aberto. Apesar de a gente estar perto de junho, né? Mas assim, primeiros 10 dias de junho, provavelmente você vai ter uma resposta. Porque os países da União Europeia também estão se organizando para a relação de fronteiras, então vão se organizar melhor com datas. Tudo vai estar, entre aspas, funcionando, todo mundo ainda está se adaptando. E a gente vai ter uma resposta dessa medida de desconfinamento de maio em junho. Então também vai ser importante para saber o que aconteceu, né? Eu quero só falar por último aqui uma coisa antes. Tem 4 minutos. Eu só queria mostrar mais uma coisinha aqui antes da gente Paulo finalizar. Tá na live. Obrigado, Paulo. Obrigada, Paulo. Acho que tem mais estrutura, ele falou. Branca. Joia. Obrigado. Olha, cadê o mapinha? Ah, tá aqui. Esse é o último mapinha que a gente queria mostrar para vocês. Ele é um mapinha de curiosidade, não sei se todo mundo que está aqui com a gente sabe, eu acho que até do desconhecimento de muita gente. Ele é um mapa que mostra as chamadas eurocidades ibéricas, ou seja, cidades que estão nas fronteiras e que criaram projetos em comum oficiais para trabalharem entre si, ou seja, cidades portuguesas, cidades espanholas que estão realmente muito perto em território e que dividem serviços, dividem eventos culturais, dividem trabalhadores, dividem tem projetos de melhorias da sua região a partir do seu vizinho fronteiriço. E elas, inclusive, trabalham na parte de turismo em conjunto. Então, tem ali no norte várias delas, né? Valença e Tui, né? Tem Chaves e Verim, por exemplo, né? Aqui dá para vocês verem no mapa. E algumas delas aqui no leste, por exemplo, Elvas e Badajoz, que a gente também teve recentemente lá em ambas. E percebe o quanto uma pode usufruir da outra, que são cidades realmente muito diferentes e que podem trabalhar em conjunto. Se alguém tiver curiosidade sobre esse tema, elas se chamam Eurocidades. São 7, né, entre Portugal e Espanha, que trabalham em conjunto. Acho que era uma curiosidade interessante para trazer. Vamos aqui só olhar mais alguns comentários para encerrarmos. A Rosana, vocês são incríveis, acompanho vocês já tem tempo, são muito cuidadosos com suas publicações. Muito obrigado. Obrigada, Rosana. Mesmo. E a Luciana, né, perguntou como ficará o turismo, é o que a gente comentou, né, ainda Olha... deixa eu aproveitar para deixar um convite. Semana que vem é o último domingo do mês. O que a gente pensou em fazer com as nossas lives aqui no último domingo do mês? Um momento de perguntas e respostas, justamente para a gente falar sobre isso. Talvez, se vocês quiserem, tiverem interesse, debruçar mais sobre esse assunto, de como vai ser construir uma viagem num futuro breve ou menos breve pelo país. Dicas culturais que a gente adora passar, o que a gente assistiu na semana, de documentários relacionados a Portugal, de músicas que a gente pode escutar, enfim. Acho que todo domingo, final de mês, a gente pode fazer esse encontro para a gente conversar sobre esses assuntos. E aí, quem tem viagem marcada, por exemplo, quiser conversar com a gente, ou quem está planejando para o futuro, ou quem vive aqui, ou quem tem curiosidade sobre Portugal, de um modo geral, a gente pode falar sobre todos os assuntos, como um bate-papo de perguntas e respostas, sempre no último domingo do mês. Então, o próximo domingo esse vai ser o tema, tá bom? É isso mesmo, Josiane. Vai gostar muito na época das vindimas, que é setembro. Exatamente. E mais aproveitando para dizer também que a gente tem programado
As nossas quintas-feiras também vão ser de lives, a gente está se organizando para fazer isso. As lives vão ser de quinta no Instagram e no nosso canal do YouTube, que agora a gente tem colocado essas nossas lives lá no YouTube para vocês assistirem depois, para quem quiser assistir depois. A gente tem gravado alguns vídeos que a gente vai postar lá também diferentes, né? Um conteúdo a mais além do blog. E a gente quer testar fazer umas lives lá também. As nossas lives de quinta vão ser com convidados. Então vai ser um bate-papo sempre com alguém diferente para a gente conversar sobre cultura portuguesa e Portugal de um modo geral aqui. Então, queremos as opiniões de vocês. Mandem recadinhos ou sugestões que a gente está super aberto. Para a gente é um prazer estar por aqui sempre. Então, muito obrigado a todos. Temos aqui 15 segundos para encerrar. E muito obrigado. Já foi. Aqui no Instagram foi... Cortaram antes. Aqui no Facebook a gente ainda está. Muito obrigada por todo mundo que acompanhou a gente aqui. E, enfim, domingo que vem estamos juntos novamente. Beijinhos, beijinhos.